Atenção, esse vídeo aqui não vai ter enrolação para começar, eu já vou iniciar o assunto agora. E para que isso aconteça nos próximos vídeos, esse vídeo aqui tem que bater 10 mil curtidas e você tem que se inscrever no canal. Aqui eu irei falar sobre heróis que se envolveram carinhosamente com vilãs, então bora começar. O Batman é aquele personagem sombrio, extremamente centrado e que gosta de sempre fazer o que é certo. Porém, já teve diversas vezes nos quadrinhos que ele demonstrou não seguir tanto a sua própria linha de raciocínio, principalmente quando a questão envolve o amor, já que ele se envolveu bastante com algumas de suas inimigas. Para começar, vamos falar da Mulher Gato. Ela é uma ladra muito habilidosa e só pelo fato dela ser uma criminosa, ela já vai contra tudo aquilo que o Batman preza. Mas, mesmo assim, o Homem-Morcego não resistiu aos encantos de Selina Kyle e em diversas histórias ele se envolveu com ela. E recentemente, nos quadrinhos da DC Comics, o Bruce Wayne ainda a pediu em casamento. Pois é, mano, olha só que surpreendente, né? Porém, apesar de realmente o Batman amar a Mulher Gato em algumas histórias, o seu filho foi concebido com outra vilã. Damian Wayne, o Robin, que é filho de sangue do Bruce Wayne, é filho também da Talia al Ghul. A Talia, por sua vez, é filha de um dos maiores inimigos do Batman, o homem conhecido como Ra's al Ghul. E por incrível que pareça, foi o próprio Ra's que queria que os dois se casassem. Isso porque, apesar de ser o seu inimigo, ele reconhece que o Batman é um homem incrível e que seria um belo sucessor para comandar o seu império. Apesar do Bruce Wayne recusar a liderança da Liga das Sombras, ele realmente começou a gostar da Talia, e o encontro entre os dois começou a ficar cada vez mais frequente. O problema é que a Talia não escolhe nenhum lado. Diversas vezes ela já ajudou o Batman, mas direto ela mantém a sua lealdade por seu pai e acaba tendo atitudes de vilã. Se você ficou impressionado com o fato do Batman se envolver com duas vilãs, então você vai ficar ainda mais impressionado quando descobrir que o Ciclope da Marvel já se envolveu com três. A Jean Grey sempre foi o grande amor da vida do Scott Summers. Na maioria das histórias, os dois eram namorados. O Ciclope é um herói com o poder de liberar rajadas concussivas pelos olhos. A Jean também era uma heroína e tinha poderes telepáticos. Sim, os dois são heróis e por isso não poderiam estar nessa lista, a não ser pelo fato de que a Jean se tornou uma vilã depois. Ela foi possuída por uma entidade muito poderosa e se tornou a Fênix Negra. Porém, ela acabou morrendo, mas o Scott não ficou muito tempo sozinho, porque logo depois da morte da sua amada, ele conheceu uma mulher chamada Madelyne Pryor, que era justamente um clone da Jean Grey, que tinha sido criada pelo Senhor Sinistro. Os dois então se casaram e o Ciclope teve um filho com a Madelyne. Esse filho foi chamado de Nathan Summers. E olha só que legal, esse garoto é o Cable. Pois é, quando ainda era criança, o Nathan foi enviado para o futuro para ser curado de um vírus mortal. Quando ele viaja no tempo novamente e volta para a sua realidade, ele já está com a aparência de mais velho. Depois de passar por vários traumas, como ser abandonada pelo seu marido, perder o seu filho e descobrir que é um clone, a Madelyne Pryor se revoltou e se tornou uma vilã. Mas não para por aí. Ainda tem outra vilã com quem o Ciclope já namorou, a Emma Frost. A Emma começou como vilã. Ela era uma das inimigas dos X-Men e diversas vezes lutou contra a equipe de mutantes. Ela também é uma telepata, mas além disso ela tem o poder de deixar o seu corpo com a estrutura de diamante. E isso faz com que ela seja bastante resistente a diversos tipos de ataques. Acontece que depois de uma luta contra um ser poderoso, a Emma entrou em coma e os X-Men a internaram na Mansão X. Quando ela acordou do coma, ela foi convidada a se juntar com a equipe, e ela aceitou. Foi nessa época que ela começou a criar um sentimento muito forte pelo Scott Summers e os dois se tornaram um casal. Com certeza, o Demolidor e a Elektra são um dos casais mais conhecidos dos quadrinhos. O Demolidor é o herói que possui deficiência visual e que combate o crime pelas ruas de Hell's Kitchen. Seu nome verdadeiro é Matt Murdock e ele trabalha como advogado. Já a Elektra Natchius é uma assassina altamente treinada, que tem como marca o seu par de sais e que volta e meia está se metendo em encrencas com os heróis. Por ele ser um herói e tentar sempre seguir o caminho do bem, ele gostaria de namorar uma mulher comum. Porém, o seu coração bate mais forte pela escuridão que emana da Elektra.
Da mesma forma, os dois são personagens que possuem passados sombrios e que fizeram deles o que eles são hoje em dia. Talvez essa conexão mais dark é que atrai os dois. Porém, não importa o amor que um tem pelo outro, pois nos quadrinhos eles vivem em conflitos, já que o Demolidor é contra assassinatos e a Elektra praticamente vive disso. Contudo, ainda existem algumas exceções, por exemplo, quando a Elektra resolve se aliar ao Demolidor. Mas isso sempre dura muito pouco, e logo depois eles já estão em lados opostos novamente. Até mesmo o Homem-Aranha, o famoso amigão da vizinhança, também já se envolveu com uma vilã. A Felicia Hardy é uma mulher especialista em roubar joias. Quando ela veste seu uniforme de ladra, ela é chamada de Gata Negra. A Gwen Stacy foi o primeiro grande amor da vida do Peter Parker, mas infelizmente ela foi tirada de sua vida após ser assassinada pelo Duende Verde. A Mary Jane foi a mulher com quem o Peter finalmente se casou, mas o seu caso com a Felicia foi bem diferente. Os dois começaram a sentir atração um pelo outro. Todas as vezes que eles se encontravam pelas noites de Nova York, a beleza da Gata Negra mexia com o Peter, e o poderoso Homem-Aranha despertava o interesse da vilã. Eles então começaram a ficar de vez em quando, sem nunca saber a identidade secreta um do outro. Até que um certo dia, eles resolveram tentar namorar e se revelaram. Eles até ficaram juntos por um tempo, mas a Felicia Hardy terminou com o Peter depois que ela percebeu que ela amava o Homem-Aranha. Mas o homem por baixo da roupa, o Peter Parker, não lhe atraía em nada. E com isso, eles colocaram um fim nesse relacionamento, que foi mais fogo de palha do que um amor mesmo. O caso de agora não foi bem um namoro, foi mais um romancezinho rápido de apenas uma noite, mas eu achei legal de contar aqui pra vocês. O Scott Lang é um dos homens que assumiu o manto de Homem-Formiga nos quadrinhos da Marvel. Ele ficou mais conhecido depois que apareceu no universo cinematográfico, onde ele é o Homem-Formiga atual. Nos quadrinhos, teve um certo dia que tudo estava dando errado para o Scott, e à noite ele resolveu ir para um bar beber um pouco e esquecer dos problemas. Acontece que enquanto ele estava lá, ele avistou uma vilã chamada Janice, e que era conhecida como Besouro. Ela usava uma armadura de tecnologia avançada para cometer os seus crimes. Nessa noite, ela só estava lá se divertindo um pouco, mas o Scott tentou usar os seus poderes para prendê-la. Porém, ela conseguiu se defender e impediu o ataque do herói. Eles então começaram a conversar e a Janice deu a ideia deles irem para um lugar mais reservado. A história então foi cortada e nos quadrinhos seguintes descobrimos que os dois passaram a noite juntos. Eles acordaram na mesma cama no apartamento da Janice. Eu já falei do Batman aqui nessa lista, mas eu vou ter que falar de novo e vocês vão entender o porquê. O Batman e o Coringa, a gente já sabe que eles vivem uma relação de amor e ódio, É como se um completasse o outro. Eles são lados diferentes de uma mesma moeda. Porém, o caso que eu irei falar aqui agora pra vocês vai muito além disso. Na história chamada Flashpoint, o Barry Allen decidiu voltar no tempo para salvar a vida da sua mãe. Porém, quando ele fez isso, ele acabou criando uma nova linha temporal, onde a realidade era totalmente alterada. Acontece que nessa nova realidade, não foram os pais do Bruce Wayne que morreram, foi o próprio Bruce que foi baleado e morto quando ainda era criança. Os seus pais, o Thomas e a Martha, viram isso acontecer e cada um reagiu de um jeito. O Thomas passou a ter ódio por criminosos e decidiu se tornar um vigilante mascarado após matar o assassino do seu filho. Então, foi ele quem se tornou o Batman. Enquanto a Martha Wayne não suportou a perda do Bruce e enlouqueceu. Ela não respondia com a terapia e foi ficando cada vez pior. Até que ela chegou ao extremo e se tornou a Coringa dessa realidade, onde ela mesma cortou a sua boca para ter a aparência de alguém sorrindo, já que ela não sorriu nunca mais depois da morte do seu filho. Assim como no universo principal da DC, os dois aqui se tornaram inimigos. Mas o fato é que os dois eram casados e tiveram filhos juntos. E é justamente esse algo a mais que deixa as coisas mais interessantes. Quando Thomas conheceu o Barry Allen e descobriu que era possível voltar no tempo e reescrever a história, ele foi até o encontro da Martha Coringa, contou toda a história para ela e os dois se reconciliaram depois de tanto tempo. Agora, o Batman e a Coringa estavam juntos novamente para tentarem salvar a vida do seu filho.
Porém, a Martha perguntou se na realidade original do Barry Allen, o seu filho Bruce tinha se tornado um médico. Mas, quando ela descobriu que na verdade o Bruce se tornou o Batman, ela saiu correndo. Afinal, a figura do Batman era a coisa que ela mais desprezava. Acontece que enquanto ela corria, sem perceber ela acabou caindo em um penhasco e morreu com a queda. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais desses casos aí entre heróis e vilãs vocês mais gostaram. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal para que os começos dos vídeos sejam bem mais rápidos. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera, um forte abraço e até mais!